Aham, QSL, Papa Romeu 7, Luiz Serra Golfo. Passar bem. Qualquer coisa, me avisa que a gente toma uma providência. Uma gravidade muito grande e que deve ser equacionado e resolvido com a maior tranquilidade de espírito e a maior isenção de ânimo. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. Até agora, todo o povo brasileiro, inclusive os senhores, todo o povo é testemunha do meu grande interesse, do meu grande esforço, da minha maior boa vontade e tolerância, no sentido de que houvesse uma compreensão e união entre a área política e a área militar, ambas responsáveis pelo acidente revolucionário. Várias divergências, vários embates, várias incompreensões, nós pacientemente, nós quase que pregando essa harmonia entre essas duas áreas, nós conseguimos chegar a quase 2 anos do governo, presumidamente constitucional da revolução. Eu não preciso apelar. Capitão Raul Gomes Penteado, do 1º BPE, Batalhão de Polícia do Exército do Estado do Rio de Janeiro, de 1967 a 1979. Supervisor de ações do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, mais conhecido como DOI-COG, de 1968 a 1972. Reformado pelo Exército em 1979. Por doença. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente, e por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Isso porque, senhor presidente, em uma reunião do Conselho de Segurança, no desempenho das funções que Vossa Excelência me atribuiu, como chefe do Serviço Nacional de Informações, tive a oportunidade de fazer um minucioso relatório sobre a situação nacional brasileira e demonstrei aos conselheiros. O DOI-COG só foi oficializado em 1970, mas tinha na sua estrutura a ideia de ter representantes de todas as forças policiais. Nunca fui castelista, nem acreditava na Sorbonne. Eu era moço e o negócio era linha dura. Quando o Médici assumiu, eu chorei de alegria. Em 66, fiz prova para segundo tenente. Aí as coisas no Brasil começaram a apertar em 67 e 68 pioraram com aquela história lá da morte do menino, da passeata, e quando eu fui ver eu já era capitão. Topei demais com o Figueiredo lá no PPE. Ele era do SNI. Não vou desligar. Esta é minha casa, é a minha sala e é o meu rádio. O Figueiredo, aquele lá que foi depois presidente, o da anistia. Falta de disciplina gera o caos generalizado.
Isso não é um mundo, isso é um contramundo. Por quê? Viver exige um mínimo de audácia para a vida não parecer michuruca. Qual foi o momento mais intenso para você no tempo que estava na ativa? Com certeza, a reunião nas Laranjeiras. Qual reunião? Como? Qual reunião? Preste atenção. Tá vendo esses quadros? 24 homens enfrentaram uma contra-revolução. 24 não, na verdade foram 23 porque o Aleixo fraquejou. Ele queria o estado de sítio. Nunca em tempo algum se houve no Brasil um ato que visasse o progresso, a ordem, a paz, o desenvolvimento cultural e social do país. Você disse que o AI-5 visou isso? As favas com todos os escrúpulos de consciência. E o que mais o ato significou? As mais adequadas, intransferíveis e convenientes medidas corretivas. Apenas medidas corretivas? O presidente já havia sido tolerante demais. E o que a história conta sobre o AI-5? O que é que você acha? Ou melhor, onde é que você estava na hora da reunião? No andar de baixo. Sinceramente, gostaria de ter sido uma mosca para dar uma espiada. Mas ali não era lugar para mim. Ali os líderes ditavam o caminho da nação. E esses da história, que conta essa tal liberdade, são poderes que contestam. Apenas isso. Escritos da parcialidade. Limito-me à coexistência. E a violência da época era realmente necessária? Se não fossem heróis como Costa e Silva e Médici, de certo hoje o Brasil seria um misto de Cuba, Colômbia e Venezuela. Por que você está falando Isso é o assim? suficiente. E as torturas da polícia? Era caso para amputação, não era caso para passar pomada. Oh, mas a história relata o desaparecimento de muitos dos porões de doicode. Não eram porões, eram salas de interrogatório. Há arrependimento de alguma coisa? Janeiro de 71. O que tem em janeiro de 71? Praia do Leme. Eu estava de serviço, vi e não pude continuar.
mas mesmo assim fiquei observando. Aí foi fácil saber o seu nome, seu endereço, seu local de trabalho, nome do seu pai, sua mãe, do vizinho e até mesmo quanto calçava. Durante algumas semanas acompanhei sua vida. Sabia o que bebia, o que comia, o horário que ia à praia, quando visitava as amigas. Até que um dia, finalmente, a paisana, resolvi fazer uma abordagem na praia. Fui a um vendedor de cocos e mandei ele deixar um coco lá, perto dela. Ela sorriu e aí a aproximação ficou fácil. Puxei conversa. A amiga dela saiu. Horas depois, tínhamos marcado um novo encontro. Nós fomos no Pérola, na Siqueira Campos. Comemos testículos de boi a pedido dela. Tomamos um Malbec safra de 30. Ela bebeu, continuava bebendo, bebeu mais, e aí eu enchi ela de perguntas. Estava chegando a hora. E esses arquivos? São documentos da época? São da época, de antes, de ontem, depois. Mas não é o que você pensa. Tô pensando em nada. Eu não rio com muita frequência. Quando rio, faço questão de guardar para mim. E quando quero rir novamente, revejo esses recortes. Mas o que você está querendo saber, vai encontrar nessa prateleira de livros, mais precisamente no primeira revista da prateleira de cima. Como eu estava te falando, desde esse dia passei a frequentar a sua casa. Ela morava só. Ela era incrível. Não se importou quando eu disse que era do doicode. Se eu me arrependo de alguma coisa, é de ter feito vocês sofrerem. Meu egoísmo, minha mesquinhez não me levaram a nada. Hoje sou um homem só, doente, liquidado. Isto é o resultado da falta de respeito comigo e com vocês. Reprimi suas opiniões, não dei importância às suas atitudes. Desculpe, porque bati, porque gritei, porque xinguei.
Desculpa porque me matei dentro de vocês. Por favor, me perdoe. Por favor, me... Cala sua boca! É mentira sua! Não peça perdão pro que não há perdão! Seja homem e assuma as merdas que você fez! Tire esse dedo da minha cara, seu moleque! Mais respeito! Respeito? Respeito? Quem é você pra falar de respeito, seu bosta? Hein? Você acha bom bater em mulher, não é? Você acha bom bater em criança? Você nunca pensou em ninguém, só pensava no seu umbigo! E aí, por que você não bate em mim agora, seu militar? Eu lá podia pensar em quem que eu estava reprimendo! O país precisava de mim, isso que era o importante! Quem precisava de você era o seu filho, que com 6 anos de idade já apanhava de um filho de uma puta embriagado! E era minha mãe que tinha que lutar para não ser furada de agulha! Eu sou militar e eu sei o que eu faço e sempre faço certo! Você fazia muito pior, seu capitão de merda! Reprimir suas opiniões, não dê importância às suas atitudes. Desculpe, porque bati, porque gritei, porque xinguei. Desculpe porque me matei dentro de vocês. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por me perdoe. Por me perdoe. Apoio meu 7, Whisky Serra Golf, CQ geral. Alguém não escuta? Mas adoro porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Já numa outra reunião desse conselho, os senhores ouviram a palavra do chefe do Serviço Nacional de Aviante Informação. 1, o meu Queloscar, Campina Grande. Houve o conselho, O Vai João Batista, bom dia. a Escuta? opinião de que deveríamos já naquela época levantar uma barreira a esse trabalho insidioso. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, semeando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto, e procura de qualquer forma atingir o regime de que precisamos defender, baixar um ato institucional